Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa muito a hora que você está aqui acompanhando essa gravação. Estamos aqui diretamente do Instituto Cefaz, uma casa permacultural, aqui em Maringá, no Paraná. O meu nome é Thaís, eu sou professora e sou permacultora. E estamos trabalhando, com esse tema de autogestão sobre o viés de vários autores, né? Estávamos utilizando o nosso querido Rudolf Steiner para mostrar para vocês uma perspectiva de autogestão baseada na experiência. Então você consegue consultar, pelo podcast a leitura e a discussão na íntegra, que a gente terminou na semana passada. E hoje eu trago o livro de Introdução da Economia Solidária do Paul Singer, para a gente poder acompanhar e continuar com esse tema de autogestão, ao alcance, para que ele seja acessível e fique disponibilizado aqui na internet para todas as pessoas que têm interesse com essa temática e querem se aproximar dessa maneira, de se organizar, sabendo dos princípios e quem são as pessoas que estão estudando sobre isso e como que isso é feito de uma maneira geral aqui no Brasil, principalmente os livros que são traduzidos, na nossa língua portuguesa. Então, se você tem interesse em receber o PDF, você pode me mandar um e-mail, eu vou deixar disponível aqui para vocês, para que você consiga fazer esse pedido e ter acesso ao PDF completo do livro do Paul Singer, que está aí disponível para que as pessoas entendam um pouco mais sobre economia solidária. Nesse livro, só para que vocês, a título de curiosidade, para que vocês saibam tudo que tem, ele é composto por 4 capítulos. O primeiro capítulo de fundamentos, que é o que a gente vai ler. Não sei se a gente termina hoje, vamos ver conforme a caminhada das discussões aqui. Ou no capítulo 2, a parte da história, da origem da economia solidária. Capítulo 3 faz uma panorâmica, geral. E o capítulo 4 tem o título Presente e Futuro, Como que são as perspectivas, da economia solidária e no Brasil, como que isso acontece. Então, capítulo 1, Fundamentos, o primeiro tópico está escrito assim: solidariedade versus competição na economia solidária. O capitalismo se tornou dominante há tanto tempo que tendemos a tomá-lo como normal ou natural. O que significa que a economia de mercado deve ser competitiva em todos os sentidos. Cada produto deve ser vendido em numerosos locais, cada emprego deve ser disputado por numerosos pretendentes, cada vaga na universidade deve ser disputada por numerosos vestibulandos e assim por diante. A competição é boa de 2 pontos de vista. 2 pontos. Ela permite a todos nós consumidores escolher o que mais nos satisfaz. E ela faz com que o melhor vença, uma vez que as empresas que mais vendem são as que mais lucram e mais crescem, ao passo que as que menos vendem dão prejuízo e se não conseguirem mais clientes acabarão por fechar. Os que melhor atendem os consumidores são os ganhadores, os que não conseguem são os perdedores. Aí ele colocou uma nota aqui em relação à palavra perdedores. A economia capitalista atual não é competitiva na maior parte dos mercados. É dominada geralmente por oligopólios, mas a concorrência no mercado varejista e em muitos mercados de serviços, de modo que os consumidores com poder aquisitivo têm possibilidades de escolha. Os pobres são obrigados a gastar o seu pouco dinheiro no essencial à sua sobrevivência. Então, continuando aqui, Não obstante, essas virtudes, a competição na economia tem sido criticada por causa dos seus efeitos sociais. A apologia da competição chama atenção apenas para os vencedores. A sina dos perdedores fica na penumbra. O que acontece com os empresários e empregados das empresas que quebram? E com os pretendentes que não conseguem emprego? Ou com os vestibulandos que não entram na universidade? Em tese, deve continuar tentando competir para ver se sai melhor na próxima vez. Mas na economia capitalista, os ganhadores acumulam vantagens e os perdedores acumulam desvantagens nas competições futuras.
Empresários falidos não têm mais capital próprio e os bancos lhe negam crédito exatamente porque já fracassaram uma vez. Pretendentes a emprego, que ficaram muito tempo desempregados, têm menos chances de serem aceitos, assim como os que são mais idosos. Os reprovados em vestibular precisariam se preparar melhor, mas como já gastaram seu dinheiro fazendo cursinho, a probabilidade de que consigam é cada vez menor. Tudo isso explica porque o capitalismo produz desigualdade crescente, verdadeira polarização entre ganhadores e perdedores. Enquanto os primeiros acumulam capital, galgam posições e avançam nas carreiras, os últimos acumulam dívidas, pelas quais devem pagar juros cada vez maiores. São despedidos ou ficam empregados até que se tornem inempregáveis, o que significa que as derrotas os marcaram tanto que ninguém mais vai querer empregá-los. Ele também fez uma anotação aqui em relação aos empregados, aqui, ó. É a segunda nota. A empregabilidade provém do fato de que os empregadores também estão competindo pelos melhores empregados. Como eles não podem saber de antemão quem é melhor, guiam-se pelas aparências e preconceitos. Quem ficou muito tempo sem trabalho, ou foi despedido muitas vezes, não deve ser bom. Então, por que arriscar? Vantagens e desvantagens são legadas de pais para filhos e netos. Os descendentes dos que acumularam capital ou prestígio profissional, artístico, entram na competição econômica com nítida vantagem em relação aos descendentes dos que se arruinam, empobrecem ou foram socialmente excluídos, o que acaba produzindo sociedades profundamente desiguais. Para que tivesse uma sociedade em que predominasse a igualdade entre todos os membros, seria preciso que a economia fosse solidária, em vez de competitiva. Isso significa que os participantes na atividade econômica deveriam cooperar entre si em vez de competir, o que está de acordo com a divisão de trabalho entre as empresas e dentro das empresas. Cada um desempenha uma atividade especializada, do qual resulta um produto que só tem utilidade quando completado pelos produtos de outras atividades. O médico só consegue curar o paciente com a ajuda dos remédios fornecidos pelas farmácias e pelos serviços prestados por hospitais, ambulâncias, laboratórios, etc. O mesmo vale para quem nos abriga, alimenta, veste, transporta e assim por diante. Dentro de cada empresa, os trabalhos do operário, do engenheiro, do contador, têm de se combinar harmoniosamente para que as necessidades dos clientes sejam atendidas. É muito interessante, né? Vou fazer um comentário aqui, para repetir aqui, ó. Tem de se combinar harmoniosamente para que as necessidades dos clientes sejam atendidas. Então, a gente tem uma noção de trabalho e de ocupação totalmente para servir a uma necessidade do que compra, da pessoa, do cliente. O cliente é a pessoa que compra. Então, toda a nossa relação produtiva, ela está totalmente relacionada com o desejo e com a capacidade de que quem tem o que oferecer para ser vendido vai atender às necessidades daquele que tem dinheiro para comprar aquilo que quer. Então, essa palavra, né, trabalho, emprego, ela está totalmente desvirtuada e desconectada em relação à própria natureza humana. Sabe aquele ditado que é muito antigo, que fala que o trabalho dignifica o homem, né? E essa dignidade, ela não pode estar atrelada com a capacidade e o quanto de dinheiro que você consegue vender aquilo que você produziu. Seja uma comida, seja uma roupa, seja um sapato, né? Mas a gente também precisa entender, né, a atividade do trabalho como uma coisa natural humana e que precisa estar tratada pela sociedade de uma maneira geral como uma atividade de desenvolvimento humano, de saúde, né? E não uma necessidade onde coisas são produzidas para que pessoas, algumas, né, se sintam satisfeitas e com a necessidade e com o atributo de adquirir isso. E é bem interessante porque uma coisa que acaba com isso, que também é muito característica da própria economia solidária, são os clubes de troca.
Então, quando você se filia a um clube de troca, você participa desse momento, né, que é promovido por um grupo de pessoas e que você entende ali que as regras, né, são outras, porque no clube de troca é produto por produto, não tem dinheiro, né? Se tiver o dinheiro, não vai ser esse dinheiro que circula nos bancos, né? A gente pode criar um dinheiro que vale só para aquele determinado grupo durante aquele período. Então a gente não poderia deixar, né, de registrar aqui essa nossa necessidade, né, de olhar para a função do trabalho, né, do ofício enquanto desenvolvimento humano. E aí, continuando aqui, minha gente, na página 9. A solidariedade na economia solidária pode se realizar se ela for organizada igualitariamente pelos que se associam para produzir, comercializar, consumir ou poupar. A chave dessa proposta é a associação entre iguais, uma vez que do contrato entre desiguais. Na cooperativa de produção, um protótipo de empresa solidária, todos os sócios têm a mesma parcela do capital e, por decorrência, o mesmo direito de voto em todas as decisões. Este é o princípio básico. Se a cooperativa precisa de diretores, estes são eleitos por todos os sócios e são responsáveis perante eles. Ninguém manda em ninguém e não há competição entre os sócios. Se a cooperativa progredir, acumula capital, todos ganham por igual. Se ela for mal, acumular dívidas, todos participam por igual nos prejuízos e nos esforços para saldar os débitos assumidos. Se toda a economia fosse solidária, a sociedade seria menos desigual. Mas, mesmo que as cooperativas cooperassem entre si, inevitavelmente algumas iriam melhor que as outras, pior em função do acaso e das diferenças de habilidades e inclinação das pessoas que a compõem. Haveria, portanto, empresas ganhadoras e perdedoras. Suas vantagens e desvantagens teriam de ser periodicamente igualadas para que não se tornassem cumulativas, o que exige um poder estatal que retribua dinheiro dos ganhadores aos perdedores, usando para isso impostos, subsídios ou crédito. Então, uma outra coisa que eu queria deixar registrada aqui também, que é uma informação que chegou até mim bem recente, mas ela foi extremamente necessária para compreender os passos, né, que isso já está acontecendo aqui dentro do Brasil, que são os bancos que são cooperativas. Então, nós temos 4 grandes grupos, né, aqui no Brasil, e um dos que eu fiquei bem interessada, que o professor explicou bem no curso que eu fiz de Introdução à Economia Solidária, foi em relação ao grupo da Cressol. Então, para quem se interessa e quer se filiar com esse tipo de instituições bancárias, né, uma vez que na Cressol você tem ali uma taxa de contribuição para você entrar, que custa R$30, e depois, por mês, você paga uma porcentagem de 1% do seu salário para manter as atividades, né? Aí tem lá, de tempos em tempos, você faz uma retirada. E os lucros que eles têm são decididos em assembleia para onde eles vão. Então, é muito interessante porque ele estava contando que ele participa do Cressol, que foi onde tem a origem, né, onde tudo começou, e que eles tiveram mais de 1 milhão de lucro ano passado, e que eles decidiram em assembleia que todo esse lucro ia ser totalmente direcionado para financiar projetos que produzem alimentos sem veneno no Brasil. Então, o crédito, né, as pessoas que foram solicitar crédito para trabalhar com agricultura orgânica na Cressol foram aceitas, né, em primeira instância, justamente porque foi uma decisão do próprio grupo de pessoas que compõem essa cooperativa, que é uma instituição financeira, para escolher que tipo de financiamento que o lucro, né, do próprio banco ia financiar dentro da nossa própria sociedade. Continuando aqui. O que importa entender é que a desigualdade não é natural e a competição generalizada tampouco é. Elas resultam da forma como se organizam as atividades econômicas e que se denomina modo de produção. O capitalismo é um modo de produção cujos princípios são o direito da propriedade individual aplicado ao capital,
e o direito à liberdade individual. A aplicação desses princípios divide a sociedade em duas classes básicas: a classe proprietária, ou possuidora do capital, e a classe que, por não dispor de capital, ganha a vida mediante a venda da sua força de trabalho a outra classe. O resultado natural é a competição e a desigualdade. A economia solidária é outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual. A aplicação desses princípios une todos os que produzem numa única classe de trabalhadores, que são possuidores de capital por igual, em cada cooperativa ou sociedade econômica. O resultado natural é a solidariedade e a igualdade, cuja reprodução, no entanto, exige mecanismos estatais de redistribuição solidária da renda. Em outras palavras, mesmo que toda atividade econômica fosse organizada em empreendimentos solidários, sempre haveria necessidade de um poder público com a missão de captar parte dos ganhos acima do considerado socialmente necessário para redistribuir essa receita entre os que ganham abaixo do mínimo considerado indispensável. Uma alternativa frequentemente aventada para cumprir essa função é a renda cidadã, uma renda básica entregue a todo e qualquer cidadão pelo Estado, que levantaria o fundo para essa renda mediante um imposto de renda progressivo. Então, uma coisa que está sendo discutida já há muito tempo, né, por várias lideranças políticas, né, lideranças econômicas também, inclusive, e alguns países que destituem essa questão da renda mínima, onde os estudos que são feitos, né, em relação a amenizar essa desigualdade social que ela é produzida pelo próprio capitalismo. Então, o próprio modelo econômico produz essas diferenças sociais, esses problemas em relação à moradia, em relação à qualidade de vida, e que, para a gente conseguir equalizar isso ao longo do tempo, o Estado se responsabiliza, já que ele não faz, né, ações revolucionárias na qual o capitalismo é destituído, né? E também as pessoas não tomam por si outro modelo econômico, ao não ser capitalista, para poder fazer as suas atividades. Então, a renda mínima seria uma resposta, né, a longo prazo, e que não deve ser também necessariamente somente injetar o dinheiro na pessoa. Porque muitas vezes a pessoa não precisa só de dinheiro, ela precisa de orientação, ela precisa de educação, ela precisa de companhia, ela precisa de acompanhamento para conseguir se desenvolver. E se desenvolver num modelo econômico que não vai tornar ela de novo, né, colocar ela à margem da sociedade novamente. Então, para que ela tenha consciência, né, de onde que ela vai se desenvolver e como, né? Então, isso é bem importante de ser lembrado das características dessa renda mínima, né, e o que a gente pode se aproveitar dessa possibilidade de revolução, né, dentro do próprio capitalismo, uma vez que o Estado consegue entrar com esse capital para isso acontecer. E aí o segundo tópico, minha gente, para não ficar muito longo aqui, ele se chama assim, ó, empresa capitalista e empresa solidária, a repartição dos ganhos. Então, ele vai fazer uma comparação, né, desses dois formatos para a gente chegar lá no terceiro tópico, que é autogestão e heterogestão. Mas eu acredito que não vai dar tempo da gente terminar, não tem problema. A gente termina no próximo encontro. Empresa capitalista e empresa solidária. 2 pontos, a repartição dos ganhos. Na empresa capitalista, os empregados ganham salários desiguais, conforme uma escala que reproduz aproximadamente o valor de cada tipo de trabalho determinado pela oferta e demanda pelo mesmo no mercado de trabalho. Os trabalhadores são livres para mudar de emprego e, portanto, tendem a procurar as empresas que pagam melhor. E os empregadores são livres para demitir os empregados e, assim, tendem a procurar os que produzem melhor. Da interação entre a oferta, os trabalhadores que vendem sua capacidade de produzir, e a demanda, as empresas que compram, resulta um escalonamento de salários que acaba por prevalecer com variações na maioria das empresas.
Este mesmo escalonamento se estende a outras características do contrato de trabalho, expectativas de carreira, benefícios não salariais, etc. É por isso que os diretores ganham mais do que os gerentes, e estes mais do que os técnicos e os vendedores, e estes mais do que os simples operadores de máquinas, recepcionistas e faxineiros. As diferenças de pagamento são objetos de negociações entre os sindicatos de empregados e empregadores, e formam planos de classificação de cargos, em que cada nível é determinado por critérios objetivos. Mas, no fundo, o que determina a remuneração de cada trabalho é o incessante ajuste entre a oferta e a demanda dessa força de trabalho. Com uma forte rivalidade entre as carreiras, os empregadores dão a algumas que desejam beneficiar, aumentos disfarçados em bônus, seguro-saúde, subsidiado, etc. Espero que, com isso, que os não contemplados não passem a exigir o mesmo benefício. Na empresa solidária, os sócios não recebem salário, mas retirada, que varia conforme a receita obtida. Os sócios decidam coletivamente em assembleia se as retiradas devem ser iguais ou diferenciadas. Há empresas em que a maioria opta pela igualdade das retiradas por uma questão de princípio, ou então porque os trabalhos que executam são idênticos ou quase, mas a maioria das empresas solidárias adota certamente desigualdade nas retiradas, que acompanha o escalonamento vigente nas empresas capitalistas, mas com diferenças muito menores, particularmente entre um trabalho mental e manual. Muitas empresas solidárias fixam os limites máximos entre o menor e a maior retirada. É uma coisa que eu acho que é bem importante da gente falar aqui quando ele está fazendo essa comparação entre aspas, né, essa liberdade entre os empregadores e empregados, né? Não, eu tenho a liberdade de contratar uma pessoa melhor a qualquer momento. Eu tenho uma liberdade de largar o meu trabalho e procurar uma empresa que me oferece condições de trabalho melhores a qualquer momento. Mas uma coisa que é muito importante da gente não esquecer é que esse tipo de pensamento e organização cultural é que leva para as desigualdades acontecerem. Um exemplo, né? Tá lá uma pessoa, pode ser o pai ou a mãe de família, não importa, e ele tem mais 4 pessoas que dependem dele financeiramente, seja crianças, idosos, né? Mulheres grávidas, enfim. E aí ele tá insatisfeito, né, com essa questão do trabalho, e ele quer procurar um outro trabalho. Então, teoricamente, né, pelas leis, isso porque, né, aqui no Brasil a gente teve muitas alterações trabalhistas, então nem sei, às vezes nem isso mais. Quando a pessoa, ela indica que ela quer sair do trabalho com carteira assinada, ela tem um aviso prévio, que esse é um período de 30 dias, onde ela e a empresa, né, se organizam para poder fazer esse papel de retirada, carga horária reduzida, para que a pessoa tenha tempo para poder fazer entrevistas em outros lugares, né? E uma diversidade de acordos e combinados que foram conquistados ao longo do tempo e que muitas vezes culturalmente isso não é permitido, né? Mesmo até porque muitas pessoas nem sabem que isso é um direito que está na lei, né? A gente desconhece as leis e os nossos direitos, independente, né, se ele está relacionado com o nosso trabalho e com outras coisas. A própria Constituição Federal do Brasil é um documento desconhecido, né, pelos próprios brasileiros. Então, continuando nesse exemplo, né, e aí passa esse período, porque ele tomou essa forte decisão de mudar de emprego, para poder conseguir condições melhores, enfim. Passado o período de 30 dias, ele não conseguiu. Só que ele já pediu demissão, né? E quando você pede demissão, você não tem direitos, né? Você não tem direitos de FGTS, não tem direito de seguro-desemprego. E aí, por ter tomado essa decisão de talvez melhorar a vida e não ter tido o apoio, o suporte, né, para poder fazer toda essa preparação, ele acaba pedindo para ficar na empresa.
né? E aí, nesses momentos, acontece, né? Multas e, enfim, várias coisas de papeladas e que acaba prejudicando a própria autoestima daquela pessoa, né? Uma vez que ela tava ali, ela tem vários dependentes, mas a possibilidade desse escalonamento, teoricamente, que é porque a liberdade das pessoas, né, em procurar um lugar melhor, e a liberdade dos empregadores em procurar pessoas mais capacitadas e interessadas na sua proposta de trabalho. Então a gente não existe muito isso quando a gente tem né, não só o indivíduo sozinho, mas principalmente quando tem família, né? E não que o indivíduo sozinho não sofra as consequências, né? Mas quando você tem idosos e crianças envolvidos, também isso acontece, né? Aqui a gente vai ficar por aqui. Então a gente chegou até para poder falar, ó, em relação às retiradas, né? Então ele vai falar um pouco mais sobre a retirada e vai explicar um pouco melhor como essa questão da empresa. Mas como a gente já falou bastante coisa completamente diferente, né, do que a gente está acostumado a estudar, então eu peço para você que está aí, que tem acompanhado, né, pode me mandar uma pergunta no privado mesmo, se não quiser deixar como comentário aí, ou alguma coisa que você achou interessante, que te chamou a atenção, uma vez que a economia solidária é um tema, né, porque por mais que ela esteja por aí desde a década de 90, ainda é pouco disseminado, né, esse movimento e a força com que esse movimento tem em nível mundial. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. E a gente, na próxima segunda-feira, estamos aqui novamente às 2 horas para continuar a nossa apresentação aqui, a nossa exposição, né? Nossa disponibilidade desse material do Paul Singer, com a leitura na íntegra e os comentários de quem se propõe a estar nesse momento. Tchau, tchau.